Bom dia, bom dia, bom dia, com paz, amor e alegria. Bem-vindos a essa live. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem afetado milhares de pessoas, mesmo aquelas que têm fé. E que tema é esse? Ansiedade. Você sente que a sua mente não para, que é difícil de confiar, de descansar. Você ora muitas vezes, mas parece que seu coração continua acelerado. Então essa live é para você. Se você conhece mais alguém que é ansioso, que é não, né? Que é quando a gente pega pra gente, mas alguém que está ansioso, compartilha também essa live. A ansiedade. O que é a ansiedade? Ela é um sintoma emocional e também espiritual. Às vezes só emocional, às vezes só espiritual. Ela nasce quando nós tentamos controlar um futuro que ainda não chegou, né? A ansiedade, ela ativa a amígdala, né, cerebral e o sistema nervoso simpático, gerando um estado de luta e fuga. Ela nos coloca também em alerta, assim como a indecisão, o medo, a insegurança, nos coloca em um estado de alerta. E há um aumento da frequência cardíaca, respiração fica mais curta, né? E há uma tensão, né, no corpo físico mesmo, uma tensão e pensamentos repetitivos. Você fica pensando, fica naquele looping, né? A mente entra naquele ciclo, né, de repetição. E se? E se der errado? E se eu fracassar? E se me rejeitarem? E se não der certo? E se? E eu te pergunto, e se der muito certo, né? Isso, né? Esse e se, ele gera na pessoa uma alteração fisiológica, né? Nesse estado de alerta, de fuga, de luta, gera hormônios que desestabilizam o corpo físico, gerando cansaço, irritação e até sensação de desespero, né? E muitas vezes pode levar a crise de pânico por estar com essa sensação. Então, a ansiedade, ela precisa, em alguns casos, que são mais crônicos, de medicação, logicamente, né? A gente não pode não falar disso, né? Mas quem me conhece sabe que eu não sou, assim, contra, mas também eu evito os medicamentos. Por quê? Porque o medicamento, ele não resolve. O medicamento, ele não vai curar a ansiedade. Ele vai amenizar os sintomas. Ele vai amenizar o cansaço, a insônia, o taquicardia que dá ali naquele momento de ansiedade. Mas ele não vai resolver. E por que nós temos essa ansiedade? A ansiedade, ela é natural do nosso organismo. Ela nos faz bem, é um sistema, um mecanismo de defesa. Mas quando ela chega a um ponto que nós precisamos de intervenção médica, terapêutica, o que está acontecendo? Está acontecendo uma desregulação emocional. É quando a gente não está conseguindo gerenciar as nossas emoções. Então, para quem nunca teve ansiedade, o que acontece? Sabe quando você vai fazer uma prova importante, tem um evento que é muito importante para você, alguma situação assim que gera aquela ansiedade? Então, só que com quem sofre com ansiedade, essa pessoa ela tem aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade, aquele medo, ela tem do nada, sem um motivo aparente. Por quê? Porque vem um mecanismo do inconsciente que gera isso. E muitas vezes por pensar, por imaginar, por criar expectativas em relação a algo, também vem essa ansiedade. Então, quando nós temos o controle emocional, né, nós fazemos essa regulação emocional, a gente consegue controlar a ansiedade. Eu era uma pessoa muito ansiosa, né? Daqui um mês
Vai ter um evento que eu queria muito ir, nossa, já ficava um mês antes sofrendo, às vezes até mais tempo, contando os dias. Ai, meu Deus, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, né? E depois que eu comecei a estudar sobre a inteligência emocional, que eu comecei a controlar mais as minhas emoções, saber gerenciar as minhas emoções, eu já não tenho mais isso. Tem alguns momentos que gera uma ansiedade, mas ela não é num nível tão alto, um nível que me prejudique, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer lives, eu tinha uma ansiedade, mas ai meu Deus, tá chegando a hora, tá chegando a hora, tá chegando a hora. Hoje já não tenho. Ah, mas é que você já acostumou, Dani, fazer live. Não necessariamente. Às vezes gera um pouquinho de ansiedade, mas é um tempo menor, não fico tanto tempo com isso, né? Às vezes gera um pouquinho de ansiedade a hora que tá abrindo a live, né? Ai, meu Deus, né? E fica aquela coisa. Mas a gente aprende a controlar e a gente não precisa de medicamentos. Muitas pessoas, eu tenho até uma pessoa que eu conheço que ela também toma medicamentos para ansiedade, né? E ela começou a adotar uma medida assim para substituir o medicamento, porque ela já toma esse medicamento. O médico falou que sempre que ela puder não tomar, né? Porque o médico ele entende, quem quer que tome medicamento é a indústria farmacêutica, né? Mas quando o médico viu que, tipo, teria que aumentar a dose, o que o médico falou? Se você conseguir ficar sem o medicamento, é melhor. E aí, o que essa pessoa fez? Quando ela vê que tá vindo aquela ansiedade, muitas vezes ela para o que tá fazendo, ela deita, dorme, né? Tenta relaxar. Por quê? Quando você tá na ansiedade, a sua cabeça começa a ter pensamentos repetitivos, fica aquela confusão mental. Então, se você desacelerar os seus pensamentos, se você esvaziar a mente, você consegue controlar, né, esses momentos. Então, se você tem crise de ansiedade, tá querendo, Dani, eu ainda não faço terapia, não faço nada, tomo medicamentos. Quando começar a vir a ansiedade, se você puder, lá no meu canal tem um vídeo que é uma meditação profunda, relaxamento profundo. Porque esse relaxamento profundo, ele vai te levar para um estado alfa. O que é o estado alfa? É o estado onde você não tem pensamentos. Esse estado alfa, ele vem um pouco antes de você adormecer totalmente, né? Quando você deita na cama, você começa a pensar, você percebe que parece que vai esvaziando, né? A mente, você não começa a não pensar em nada, você está ali naquele momento alfa. Então, lá no canal do YouTube tem esse relaxamento profundo que vai te levar para um estado alfa. Eu fazia esse relaxamento todos os dias pela manhã, porque há um tempo atrás eu trabalhava mais com mesa quântica, tudo, né? Harmonizações pela mesa quântica, e eu precisava estar com a minha mente totalmente limpa, para que os meus pensamentos não influenciassem no tratamento, na harmonização da pessoa, nos reajustes ali. Então, eu fazia todo santo dia esse relaxamento profundo para estar com a mente. Com o tempo, você aprende, né? Quando eu comecei, eu não conseguia esvaziar a minha mente. Eu estava ali fazendo a harmonização, mas será isso? Mas será aquilo? Mas será aquele outro? E a minha mente não parava, estava fazendo, mas ao mesmo tempo vinham pensamentos. Então eu tive que acostumar a minha mente. Então eu fazia o relaxamento alfa todo dia, e depois de um tempo, o meu organismo entendeu que naquele momento eu precisava parar, esvaziar a mente para fazer o que eu tinha que fazer. Então hoje é muito mais fácil para eu fazer. Mas por quê? Porque eu tive que treinar a minha mente, o meu organismo a esse relaxamento. Então, depois que você treina, você simplesmente para e você já dá o comando para sua mente que é a hora de esvaziar a mente. Para quem tem insônia,
Isso é muito bom também. Quando nós precisamos estudar, que não estamos conseguindo, esse relaxamento também ele vai trazer você para o momento presente. Ele vai esvaziar ali os ruídos mentais, te fazendo viver naquele momento. Então, depois de um tempo, você acostuma, você já treinou a sua mente, né? Você criou esse hábito e aí você não necessita mais ficar fazendo esse relaxamento, essa meditação, todos os instantes que você sentir aí que está ficando com a mente muito agitada. Então, se você sofre com ansiedade, neste momento, eu quero que você pare um minutinho, leve a mão no seu peito, respira fundo e solta. E agora, diga com firmeza: neste momento, eu estou segura. Eu respiro. Eu existo. E isso é o suficiente. Quando você estiver sentindo que a ansiedade está vindo, além do relaxamento profundo que tem lá no canal do YouTube, né, você pode também fazer esse movimento. Por quê? A ansiedade, ela faz essa alteração no seu sistema. Então, você precisa parar, respirar e voltar para o momento presente. Então, Dani, tô sentindo que eu tô ansiosa e agora eu não consigo fazer um relaxamento profundo. Então, para, respira, solta. Neste momento, eu estou segura, eu respiro, eu existo. E isso é suficiente. Isso te ajuda a voltar, né? A respiração consciente, ela começa, quando nós fazemos ela começa a encaixar as coisas no lugar novamente. Então, ela desacelera também os nossos pensamentos. Por isso que muitas pessoas com crise de ansiedade precisam, no momento que está sentindo que está vindo a crise, precisa respirar consciente, fazer um relaxamento, uma meditação para esvaziar a mente. Nada mais é do que esvaziar a mente, parar de pensar no futuro, parar de se preocupar em amanhã e depois e se acontecer e tudo mais. Então, ansiedade é isso. E a palavra de Deus também nos mostra, né, que a ansiedade, ela não é normal. A ansiedade, né, que eu falei no começo que ela é normal. Sim, ela é normal, ela é do nosso organismo, ela é um sistema, um mecanismo de defesa do nosso organismo que nos mostra que algo está errado. Mas quando nós fazemos a regulação emocional, a gente consegue ter esse controle sobre a ansiedade. Ela tem que estar no equilíbrio. Muita ansiedade é ruim, ansiedade pouco é ruim. Então tem que haver ali um equilíbrio, né? E lá em Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 e 7, fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então, a oração também é uma forma de você conseguir passar sem ter a crise de ansiedade. Comecei a sentir que eu tô ansioso. Por quê? Porque no momento da oração é o momento que a gente também esvazia a mente. É o momento que a gente está conversando com Deus. Dani, mas que oração eu faço? A oração que está no seu coração. Pode ser até mesmo pedindo para Deus para tirar a ansiedade, esse sentimento, essa sensação, né? Por quê? Porque daí nesse momento você está tirando o foco. Porque quando você pensa, eu vou ter uma crise de ansiedade, está começando, e não sei o que, você está focando naquilo ali. E aquilo ali cresce. E aí é onde você precisa de medicamento e tudo mais. Então, quando você tira o foco daquilo ali, aquilo não cresce. Então, comece a fazer uma oração agradecendo a Deus. Agradecendo pela vida, agradecendo pelo respirar. Porque assim você vai tirar o foco do que está vindo.
do pensamento, mesmo que inconsciente, que está vindo e gerando ali em você a ansiedade. E aí você vai ter o quê? A paz que excede todo o entendimento, né? E vai guardar o seu coração, guarde o seu coração, a sua mente, porque você precisa confiar que Deus está com você naquele processo. E aí você vai sentir de forma imediata esse alívio na ansiedade. Lá no Salmo 94, versículo 19, também fala assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Deus, Ele não vai te pedir para não sentir. Ele nos fez dessa forma, para sentirmos, mas Ele te convida a entregar a Ele. Então, no momento de oração, entregue e agradeça, que aí você será consolado, né? Ele não vai te condenar por você se preocupar com o futuro, né? Com o que vem, mas Ele quer te ajudar a carregar isso. As preocupações são normais, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo. A gente se preocupa, quem é mãe, pai, então, meu Deus, a gente se preocupa, e amanhã, e meu filho, e será que eu vou conseguir uma boa escola, e será que eu vou conseguir isso, será que eu vou conseguir aquilo? Então é normal essa preocupação, mas Cristo, Ele nos convida a entregar tudo isso nas mãos dele, né? Então, a ansiedade, ela grita dentro da gente: faça algo, faça algo, faça algo, faça algo. Por isso que chega um momento, né, quando, né, a gente já não consegue ter esse controle emocional, essa regulação emocional, porque ela tá gritando ali dentro: faça algo, faça algo, faça algo. Mas Deus, Ele sussurra: confia em mim. Então, é possível sim controlar, é possível sim se despedir da ansiedade, sim. Mas, eu nunca mais vou ter ansiedade. Você vai ter, ansiedade faz parte de nós. Você só precisa controlar, ela precisa estar em equilíbrio. Assim como nós, né? Todo o nosso sistema precisa estar em equilíbrio. Então, a gente precisa tomar ações que vão equilibrar. Ai, Dani, mas eu não consigo. Isso já é uma frase que você precisa tirar da sua vida. Eu não consigo. É desafiador? É. Muitas pessoas falam, é difícil, né? Tem pessoas que acreditam nisso, tem pessoas que não. Eu acredito, né, que as palavras, elas têm muito poder. Então, tudo pra mim é muito desafiador pra mim falar que é difícil, porque eu acredito que tudo é possível, né? Então, quando eu falo, é difícil, dificilmente as pessoas vão me escutar falando, mas isso aqui é muito difícil. Eu falo, mas isso é muito desafiador. Por quê? Porque quando eu falo que é difícil, a minha mente já entende, é difícil, nem vou gastar minha energia para fazer isso. Agora, quando eu falo que é desafiador, a minha mente entende, há uma possibilidade, ou muitas possibilidades, né? Então, quem me conhece, as pessoas que geralmente caminham comigo e veem os meus momentos, né, desafiadores, até eu falo às vezes, mas tá muito difícil, eu não consigo, é difícil. A pessoa fala, como assim? Você falando que é difícil? São raros os momentos, geralmente os momentos em que tá muito pesado o fardo, né? Então, as nossas palavras, elas têm muito poder. Então, quando você fala, eu tenho ansiedade, a cachorrada tá doida na rua. Quando você fala, eu tenho ansiedade, é como se você tivesse perto para você. Por exemplo, eu tenho essa xícara, ela é minha. Eu tenho ela, então ela vai ficar comigo. Agora, quando eu falo, eu estou com essa xícara, eu tenho a possibilidade do quê? De soltar esta xícara. Então, tudo que você tem que não te faz bem, hoje pratique o soltar também, né? Hoje pratique eu não tenho, eu estou, né? Tudo na vida é um estado, você tem que entender. Tudo que eu tenho faz parte de mim. E eu não consigo soltar porque é uma parte de mim.
Então, se eu tenho ansiedade, eu não vou conseguir soltar ela, porque eu tenho, ela é minha. Então, eu estou. Quando eu estou, é um momento transitório. Não é para sempre. E aí você, nas suas palavras, você também está declarando. Então, onde a ansiedade tem te atacado mais ultimamente? Entender, reconhecer é uma das chaves, né? O que a inteligência emocional traz para nós. Ai, tô começando a ficar ansiosa. Para, respira. O que tem me atacado? Por que eu estou ficando ansiosa? Porque, como eu falei, muitas vezes a ansiedade, ela vem por um momento, por um evento que teremos, alguma situação que é importante para nós, né? Que a gente quer se sair bem. Mas, quando ela vem do nada, pode ser algum gatilho que ativou e trouxe isso. E aí você precisa reconhecer o que é, aonde está, por quê. Né? Então, qual a área hoje que a ansiedade tem te atacado? Para um minutinho, respira fundo e se pergunte: que pensamentos têm roubado o seu sono, a sua paz? Qual área da sua vida que você sente que você perdeu o controle? Nessas áreas que você sente que perdeu o controle, trabalhe para entregar a Deus em oração, para que você não carregue esse peso sozinho, sozinha. Deus sabe que nós vamos sentir. E nesse sentir, muitas vezes a gente não entende por quê. A gente se questiona, se pergunta por que eu estou passando por isso? Por que eu estou tendo ansiedade? Por que eu estou tendo crises de ansiedade tão profundas? Deus, muitas vezes, Ele coloca essas situações. Ele permite essas situações para que a gente volte para Ele. Eu passei por algumas situações há 6 anos atrás. Na época, eu era católica e eu não estava indo na igreja, fazia as minhas orações e tudo mais, mas confiava em Deus, mas eu não estava tendo intimidade com Deus. E foi quando eu fui traída, quando eu fui abandonada, e eu entrei em desespero. Meu filho foi diagnosticado com colesterolemia genética e eu com depressão profunda e pensamento suicida. E era para minha vida estar assim, ou, né, nesse ponto, era para eu estar passando por isso. Por quê? E eu me questionei várias vezes. Por quê? E eu falava: Deus, por que eu tenho que passar por isso? Eu não entendia. Hoje eu entendo. No momento da provação você não vai entender. Hoje eu entendo que, na verdade, Deus estava me chamando. Ele estava permitindo todas aquelas situações para que eu me aproximasse mais dele. Porque muitas vezes nós nos aproximamos de Deus na dor. Então hoje, parando e olhando para a sua ansiedade, será que Deus não está te chamando para mais perto? Será que Ele não está te chamando para que você confie mais nele? No poder dele? No amor dele? Será que você não está tentando controlar tudo? Fazer tudo com a força do seu braço? E Ele está falando: solta.
Me entrega. Você não precisa carregar tudo isso sozinha. Reflete sobre isso hoje. E procure, por mais desafiador que seja, entregar nas mãos de Deus. A gente faz os nossos planos, planeja, quer controlar tudo e de repente parece que tudo sai do lugar. Eu sei muito bem o que é isso. Tô até me emocionando aqui, gente. Porque eu já fiz muitos planos. E aí dava errado. E aí eu queria fazer com a força do meu braço e não ia. Já tive crises de ansiedade muito fortes, crise de pânico, depressão. E hoje, mesmo diante de alguns desafios, né, tem alguns que a gente não sabe como lidar, eu entendo que é Deus me chamando a confiar mais. Depois que eu comecei a confiar mais, a entregar mais, as coisas ficaram mais leves, mais tranquilas. Eu consegui passar pelas situações de uma forma mais fácil. Então hoje, talvez Deus esteja fazendo esse convite para você. Confia em mim. Entrega o teu futuro a mim. Não queira controlar tudo. Porque os teus planos, às vezes você pensa assim, né? Faz um plano. Olha, Deus, esse plano aqui é maravilhoso. Mas às vezes Deus está falando, sim, muito bom esse plano. Mas eu tenho planos maiores e melhores para você. Então solte, entregue nas mãos de Deus e confia nele. Confia nos planos dele. Faz a sua parte. Confia nele. Espera nele. Mas faça a sua parte. Porque Deus, ele pode fazer 99% das coisas. Mas se você não fizer 1%, que é a sua parte, não vai se realizar. Então faça a sua parte. Tem lá no canal do YouTube. Vou ver se eu consigo colocar lá nos stories hoje. O relaxamento profundo. Ah, é desafiador? É. Mas é um passo de cada vez. Então, na hora que a ansiedade vier, faça um relaxamento profundo. Respire. Faça a respiração consciente. Ore. O que você sentir mais no seu coração. Mas não deixe que isso te domine. Entrega e confia. E se você quer ir um pouquinho mais a fundo, hoje eu vou passar uma dinâmica lá no grupo Recomeçar. Então, se você ainda não está dentro do grupo Recomeçar, tem o link aqui na bio, né? Só você entrar lá, tem grupo Recomeçar, tem vários tópicos, né? Mas tá lá já, você vai ver de cara a hora que você abrir o link, grupo Recomeçar, entra no grupo Recomeçar, que lá por umas 10h30, 11 horas eu vou estar colocando lá uma dinâmica que você também pode estar fazendo. E tá, Dani, legal, gostei, mas eu preciso, assim, minha ansiedade é muito... Eu preciso ir mais fundo. Eu preciso, né, fazer algo assim de imediato. Aí você pode entrar no Despertar da Essência. O Despertar da Essência é um programa que eu desenvolvi baseado no que eu vivo, no que eu vivi e no que eu consegui, né, trabalhar na minha vida. E eu fui desenvolvendo esse programa que é o Despertar da Essência. Se você tem interesse no Despertar da Essência, me chama no direct, que aí eu envio para você o link e a gente pode agendar uma sessão de diagnóstico
para estar analisando se realmente vai funcionar para você. Porque não é porque realmente é um programa que faz a diferença, mas às vezes precisa ver se você se encaixa, se você se enquadra ali. Porque a gente não tá aqui para vender alguma coisa. A gente tá aqui para transformar vidas. Então, se você quer a sua vida transformada, se você quer saber se, será que se eu entrar no recomeçar já resolve? Né? O recomeçar a gente coloca lá, traz as dores de quem está dentro do recomeçar, a gente traz as dores aqui em live e depois entrega a dinâmica lá no grupo, né? Mas tem pessoas que só isso, né, vai ajudar, mas tem pessoas que já querem, já chegaram naquele momento de eu preciso fazer algo na minha vida. Eu preciso resolver. Eu não suporto mais o que eu estou vivendo. Então, se você é essa pessoa, me chama no direct ou agenda uma sessão diagnóstica. A sessão diagnóstica é gratuita. Agenda uma sessão diagnóstica, tem aqui no link também. E aí a gente vai analisar o seu caso, entender o que você está passando para te orientar da melhor forma. Certinho, gente? Então é isso. Então, que Deus abençoe a todos, né? Que nesse dia o Espírito Santo possa te tocar, acalmando o seu coração, esvaziando a sua mente, para que você possa viver um momento presente, para que você possa sentir hoje a paz que excede todo entendimento, a paz que só vem de Deus, a paz que só o Espírito Santo consegue colocar no seu coração, principalmente nesses momentos em que são tão desafiadores na vida da gente. Então eu peço ao Espírito Santo que te toque nessa manhã e que a sua sexta-feira seja uma sexta-feira abençoada, uma semana de paz, uma sexta-feira de paz. Tô achando que sexta-feira começa a semana, né? Que seja uma sexta-feira de paz, de harmonia, né? Com consolo, né? Com o Espírito Santo do seu lado, nosso Consolador, te protegendo, te orientando, te conduzindo nesse dia para que você possa realizar tudo o que você precisa, para que você seja produtivo e não tenha nenhuma dificuldade relacionada à desregulação emocional, seja ela de ansiedade, de medo, de insegurança, que hoje seja um dia livre de tudo isso, porque será um dia em que você estará sendo tocado pelo Espírito Santo e sendo conduzido por Ele. E apesar dos desafios, você sentirá a paz que excede todo entendimento. Faça um excelente dia e a gente se vê na segunda-feira às 8h08 ou 8h10 aqui no Instagram. Até mais. Tchau, tchau.